Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas! Bem-vindos todos vós, sempre bem-vindos todos nós e todos aqui que reinam, apenas invisíveis aos vossos olhos, que são muitos e muitos e muitos. Sinto muito dizer a todos vós algo inédito. Sabeis todos vós que são encarnados nesta terra, nesta orbe, neste planeta gentil, que não sabemos se estamos de ponta cabeça ou não ponta cabeça, encarnados nesta terra, de passagem, cumprindo algo também inédito, já que tudo aqui é inédito neste mundo, menos aquilo que nos toma o inédito. Tudo é inédito. Inédito o tamanho que estáis todos vós, é inédito do tamanho pequeno que vem para esta terra, é inédito toda a corrente disto e toda a progressão disto. E é inédito também dizer que não estaríamos aqui apenas de férias constantes, e que o trabalho incansável de todos vós, num fator importante, um fator muitíssimo importante, sois existenciais. E não aquilo que desliga este botão de que sois existencial. Então descobrimos uma tenda no fundo do nosso quintal, da propriedade absoluta do que somos. Fizemos uma tenda lá no fundo. E entramos lá naquela tenda lá no fundo e inventamos uma história de nossa vida. Na história da nossa vida, inclui que sois encarnados e de que há tão pouquíssimo campo do tempo que estáis nesta terra, e o pouquíssimo do tempo que ainda vão reinar e depois não estarão mais nesta terra, de que isto é algo incrível. Então estar encarnado é algo tão incrível que olhamos para o nosso corpo. Tratamos assim, ó Olorum, meu Pai do céu. Então descartamos o inédito, descartamos totalmente inédito. E vamos morar escondidinho no fundo do quintal, numa tenda pequena que fazemos. E o inédito desapareceu. Porque é escura, pequena, com uma baixa visibilidade, com uma baixa capacidade de afluência, de regência, de tudo que é possível. Então, no interior deste portal de edificação, pleito ecumênico da verdade, diz respeito que precisamos estar revelados, que fomos para o fundo do quintal, armamos uma tenda, como queiro, e entramos lá dentro. E tudo aquilo que entramos lá dentro esconde o inédito que tudo que está para fora. E a casa principal, o lugar principal, está vazio. Salve, filhos e filhas, filhos desta vida, do gênero e grau da natureza humana e espiritual. Sois isto. Em fundamento, em primeiríssimo lugar, e tudo que está na adjacência. Então compreendemos que para visitar nosso próximo, estar com nosso próximo, então entramos na tenda do nosso próximo e ele entra na nossa tenda.
E tudo a visibilidade do que posso entender está entre tendas e tendas. Então, no interior desta tenda, podemos vasculhar todo o significado de tudo. Podemos vasculhar o sentido e direção, já que está tudo obscurecido. Perdemos o sentido e a direção. E dentro apenas deste lugar, perdemos também o interesse máximo de saber o que está fora desta tenda. Então, o inédito está fora desta tenda. Então, se aqui reinamos fora da tenda, porque não entramos na tenda de todos vós, neste inédito que reinamos aqui, seres da natureza humana e espiritual, incluso aquelas que se manifestam aqui, do mesmo gênero e grau, no mesmo postulado, na mesma corrente, na mesma progressão, apenas distintos uns dos outros, na maneira da matriz da vida que nos fez e realizou, que é impossível traçar, é inédito. As vossas células, é inédito vossos ossos, é inédito vossos órgãos, é inédito aquilo que tem a capacidade de trazer a vida para esta terra. Tudo é inédito, menos quem está dentro do que está numa tenda. Absolutamente falando sozinho, como muitos seres que habitam esta terra, que olhamos passando na rua e falam sozinho, absolutamente sozinhos. Na qualidade deste reino e na qualidade dessa expressão. Aqui reina entre vós, que todos tratamos e tratam de Raquel e Sofia. Raquel e Sofia é um prenome conjugado a outro prenome, e conjugado aquilo que facilitaria o entendimento dos seres que aqui reinam como encarnados desta terra e com a capacidade de saber do que estão como encarnados nesta terra. Então, nossos nomes originais são muitíssimo antigos e de línguas mortas, e que se disséssemos nada significaria. Então, preferimos escolher que significasse Raquel e Sofia. E Raquel e Sofia significa a magnitude de dois instrumentos que tocam absolutamente igual, ou duas vozes perfeitas, ou aquilo que realizamos a obra, e do que aquilo que entendemos uma ativa a outra, numa melhor performance possível. E temos um gênero e grau de uma progressão. Então muitos já devem saber de qual progressão. E a progressão dentro do reino de Oxumaré significa aquilo que dentro do entrecortante de dois seres, dentro da polaridade de dois seres, o que vale a fortuna mais incalculável possível desta terra, é de onde os seres fizeram disto, de brincadeiras por todas as partes, aquilo que faz trazer para esta terra um novo ser. Isto é uma novidade. Ninguém realiza isto aqui e nunca realizará. Nem o pai, nem a mãe, nem a tia, nem o tio, nem o sobrinho e qualquer os outros ancestrais poderiam realizá-lo. Todos somos apenas intermediários de algo. E nessa especialidade de Raquel e Sofia está todos os comandos e inteligências que mortificam o que tratamos aqui. Aquilo que vivifica, e de que dentro deste pórtico está bem grande, portal da vivificação. Pleito ecumênico da verdade, um pleito ecumênico que diz que muitas ordens ao mesmo tempo aqui estão. Muitas ordens. Dentro de todas estas ordens, vamos reviver algo que já tratamos muitas vezes. Na base de uma pirâmide, se faz algo que em cada canto da base da pirâmide é bem distinto. Se essa base da pirâmide, ela tem algo que ascensiona, e várias ordens ascensionam, tratando de modo distinto aquilo que é a verdade e a vida, de modo distinto, defendendo os seus partidos e a sua natureza de cada face.
E elas ascensionam. Quando chegam lá no pico de tudo aquilo, todas respiram o mesmo ar. Têm a mesma certeza, têm a mesma visão. Então este congênese, dentro do que o portal trata, dentro destas ordens, existe uma única vertente, um único indicativo. E lá não existe o que é discutível, na base sim. Em toda discussão desta base, faz aquilo que, quando subimos um pouco, algo que pega pelo pé e abaixa mais um pouco. Então, para estar lá no cume disto, significa que precisamos ter potência. Se falasse de energia, muita energia, em tudo que é possível deste orgânico que todos têm. Mas estamos falando de outra energia, que é mais do que energia, que é mais do que vibração. É a potência do Pai, que galga esta possibilidade dentro daquilo que não está calmo, está vigente. Todo ser, a totalidade dele, está vigente por escalá-lo. Em cada base desta, onde muitas ordens reinam, mas com um princípio só. A verdade e a vida. E o que significa a novidade da vida? Tira a novidade da vida, nessa base desta pirâmide, existem muitos assentamentos. Esses assentamentos são tão grandes que podemos dizer que está fundamentalmente todo o exercício deste civilizatório. Bilhões de seres. Bilhões de seres em pequenos acampamentos, grandes acampamentos e gigantes acampamentos. Muito parecido com os salmões do mar, que vagam no oceano para dentro do instinto máximo reencontrar o seu caminho original, que é indiscutível, não há outro caminho, um único rio, não dois, nem três, nem quatro. Se não desaparecesse esse rio, todos esses salmões não procriariam mais. Isto somos todos nós nesta escalada gigantesca. Então a novidade, a grande novidade bate no salmão e ele sabe direitinho. Ele sabe ter a bússola sagrada direitinho de que aquele rio foi onde ele nasceu. E ele sabe que ele vai dar tudo o que é possível, gigantescamente tudo, sem discutibilidade, subir e galgar com todas as dificuldades que seja e atingir o clímax de onde chega. E o clímax de onde chega é de uma totalidade. E aí eles copulam e morrem. Por assim dizer, nem todas as espécies, algumas, mas estas são o máximo, morrem. Quer dizer que este rio para nós, e na progressão deste rio, no clímax máximo, nós perdemos a particularidade, a imbecilidade, perdemos tudo e ganhamos a fertilidade, a grande novidade, a grande velocidade, que inclui ascensionar com uma velocidade infinitamente maior que esta deste reino inteiro, com todas as aeronaves juntas. Isto significa que podemos estar bem na base e dentro de uma complexidade tão imensa e dentro da discutibilidade tão imensa que preferimos mil vezes fazer assentamentos lá embaixo. Está a pirâmide. E fazemos assentamentos lá embaixo. E eles se tornam tão assentamentos que de herança para nossos próximos, nós damos um assentamento. Quer dizer que a alternativa que ele tem é cuidar do acampamento, daquele que deu de presente, porque fez o acampamento, depois partiu não porque quisesse, porque lutou até o fim, para que simplesmente estivesse cuidando deste acampamento. Isto é muito lindo, não é? Para todos que me ouvem. E ficamos cegos.
de tanta complexidade, de tanta discussão, que a pirâmide desaparece. E todos cuidam de seus assentamentos e lutam bravamente para que todos herdem também este assentamento do mais brutal e esquecido possível. E vão cuidar deste acampamento. E todos que fazem e realizam esta obra dizem para si porque entraram em um circuito minúsculo e disseram que isto é a verdade e a vida. E isto que é bom para os meus semelhantes. E isto faz valer que então teremos o prodígio de fazê-lo, já adiantar a grande obra do que seja nesta vida, realizar a si mesmo. É linda esta história, mais simples e possível. Então, que tal algo que o Portal da Unificação trata? Que temos a revelação. E a revelação diz, como todos tratam aqui, todos já ouviram, porque vamos tratar todas as vezes. A revelação diz, quer dizer que velar, quer dizer que existe algo, uma luz que faz velar. Alguma luz que faz velar o morto e faz acender ao vivo. Então, velamos o morto, apagamos a luz e vamos esperar para ser mais um morto para que nos velemos. A revelação significa que trazer de volta, fazer de novo valer a luz. E de que a luz tem uma vertente de quando revelados, de que estamos nos acampamentos piores possíveis e lutamos bravamente que esse acampamento signifique para nossos semelhantes e que abra a boca e diz, oi meu semelhante, abre a boca. Está vendo este acampamento? É vosso. Nós demos de presente, nos estáis devedores para sempre. Como nós somos muito vingativos, aí temos os nossos filhos. E aí nós nos vingamos. Filhos, cuidem deste acampamento e saibam que estão devendo muito para todos nós. Cuidem deles. E assim progressivamente, tanto que o esquecimento é tão grande que a pirâmide não apenas desapareceu. Fizemos realizar obra que esta pirâmide desapareça. E só vamos cuidar do acampamento, do menorzinho ao maiorzinho, ou médiozinho. Por assim dizer, existem milhares de seres que estão aqui e que estão revelados disto. Quando eles estão revelados disto, e esta pirâmide aparece em vários modos que ela aparece, porque tem quatro faces. E há algo que precisa escalá-la. Mas para escalá-la, precisa abandonar um pouco o acampamento que está lá embaixo. Será que abandono ou vou escalá-la? Será que abandono ou vou escalá-la? Será que abandono ou vou escalá-la? Abandona o quê? Será que vou abandonar o que inexoravelmente vou perder? Isto não significa que escalar significa que não é próspero e de que não vai ser alimentado de tudo que é melhor. Cada tijolo acima o ar é rarefeito. Tem mais oxigênio, um ar calmo. Quanto mais um pouco acima, reencontramos seres que estão próximos de nós, com o mesmo apetite, respirando um ar mais rarefeito. Entendendo e sabendo que existem alimentos em todas as partes, em velocidades diferentes, apenas não os vejo. E eles vão subindo. Naquilo que sobem, tem um indicativo de alguma ordem, e lá do lado tem um indicativo de outra ordem. E sobem, e sobem, e sobem. Quando chegam no cume, todos respiram o ar do ar. Tem a mesma visão. E o prodígio da fidelidade de que possa se manifestarem. Então,
Não é, eu acho que vou manifestar que eu cheguei aqui assim. Ah, mas eu acho também que vou me manifestar assim. Então, a soberania deste pleito ecumênico é isto. Então, são muitas ordens. Daquelas que existem ainda neste mundo, estão aprofundadas neste mundo terreno, e as que não estão mais, que têm linguagem que não existe mais, sociedades que não existem mais, como muitas e muitas. Dentre todas estas, podemos contar 24 ordens no que indica o portal da edificação. Ordens vivas nesta terra e ordens que não estão mais nesta terra, que são línguas mortas. Então estamos trazendo para todos vós o que significa o portal e trazendo para todos vós o que significa a única herança que este portal quer trazer, porque é muito simples curar o que pode ser curado. É muito simples fazer isto. O mais dificílimo é que uma vela acesa não se apague. Podemos curar, então existe dentro da lei o que possa curar 10 vezes, 20 vezes, em diferentes capacidades de tempo aqui na Terra. E daí? Mas isto é simples e acontece nesse portal da edificação. Mas será que todos venham rapidamente aqui para que sejam aliviados de uma dor externa, ou que dizem interna, e depois saem correndo para os seus acampamentos, como cães de guarda? Isto não é lindo? Então, como existe o patriotismo regional, continental, como existe o patriotismo internacional, como existe o patriotismo, de tanto patriotismo, o maior patriotismo que existe, daquilo que esteja revelado para nós, é que somos patriotas de uma pátria original, uma única pátria. O que talvez seja esta pátria original? Aquilo que é onde caminhamos. E a novidade tem uma originalidade. Esta originalidade é única, então não está subdividida em continentes. Ela é única, com 7 diferenças indiscutíveis, 7, de primeiríssimo lugar de subdividida, do modo como e donde, da modo donde fomos criados dentro de um tipo de irradiação predominante. Já que somos convivas de todas as radiações que se abraçam, mas tem uma que é diferente, uma na frente, e todos nós temos umas 7 diferenças que compõem uma totalidade. Não são 7 diferenças que são diferentes e que estão separados. Tem uma totalidade. O que subdivide-se isto é que na autoridade legal maior delas, temos incumbências. Incumbências, não discussões. Incumbências. Então, há ofícios dentro dessas incumbências, como este ofício que está aqui. Um dos muitos ofícios. Mas dentro daquilo que somos patriotas de uma pátria só, temos um único discurso. Primeiríssimo lugar o Pai. Somos a feitura dele, querendo ou não, falamos 1000 vezes, quando conseguirem realizar uma célula de vossas unhas, de que compõe através de bilhões de átomos, falem e levantem a mão.
E no transcurso de toda a ciência possível, já que nós somos o representante, o indicador, a voz da ciência, já que somos existentes, porque somos de equações exatas. Existe uma equação exata para vossos ossos, para as células de vosso sangue. Esta equação exata, então a ciência não realiza a obra de trazer e esclarecê-la. A ciência apenas tem um observatório da própria vida de manifestação do Pai, soberano, é absoluto e soberano. Então há duas correntes máximas, duas correntes principais. Aquela que vivifica e aquela que mortifica. Aquela que quer subir a pirâmide e aquela outra que pega pelos pés e traz para baixo. Incessantemente. Não há o que se possa discutir, porque é indiscutível. Então tudo que o portal traz, a fidelidade do portal traz. A partir de primeiríssimo lugar o Pai. E daquilo que se sustentados, alimentados, não que fomos e depois crescemos, nós crescemos, não. As 7 radiações entrando em nós, em velocidades gigantesca. E que faz existir. E nós somos da natureza humana e espiritual, uma das naturezas mais feitas para saborear e vivenciar a totalidade do Pai em nós. Então, quando isto totalizar-se em nós, nós somos o Pai em ação. Quando não, somos nossos acampamentos em ação. Então existe um exército de seres entrando neste mundo e saindo deste mundo. Por acaso, daquilo que somos intermediários, surge aquilo que representa para nós o que é de maior de tudo. Não em primeiríssimo lugar o Pai, porque nós tornamos o Pai, o Deus, saberete que sabe de tudo e de que pode levar todos aqueles seus semelhantes nos moldes que preferir. Primeiríssimo lugar o Pai, que sustenta-os e de que sustenta esse ser que está vindo, como todos vieram. E vão manifestar a polaridade máxima orgânica daquilo que mortifica o organismo máximo possível e depois vamos decompor na Terra. Ou vamos nos transformar em matérias astrais atávicas quando nos queimam. Que mais poderíamos dizer disto? Isto é o fundamento de tudo. Mas este fundamento de tudo é muito intrigante. A capacidade de que estarmos esquecidos é tão grande que o módulo que entendemos vai valer daqui um pouquinho de hora lá, depois daquele portão, imediatamente. Quer dizer que isso é imediatamente. E se apagar a vela, então primeiro entendemos que fazemos o acampamento, depois o acampamento nos toma. Aí somos o acampamento. E ele nos traga, e nos leva, e faz os mesmos passos, a mesma voz, a mesma inteligência, o mesmo sentimento interligado. Que tal? Isto não é lindo? Então o poder interpretativo vem de um verbo interpretar. A minúcia do verbo para nós, em qualquer língua, é tanta que há centenas e centenas de verbos. Todo verbo é uma articulação e todo verbo. Aquele verbo que lê desde a Gênese. Então o verbo significa que só há um ser evoluído e um ser em progressão, que seja da natureza humana e espiritual, dado, e de que possa oferecer e fazer deste verbo valer. Então se pegue todos os verbos possíveis são muitos, todos podem valer. Interpretar, julgar, intentar,
falar, dizer, arguir, saber. Então existe uma cadeia de verbos infinitos, mortos, e finitos, vivos. Então o modo de interpretar faz parte de uma doação que temos do Pai, que nos deu de presente uma possibilidade infinita de verbos que poderá estar em ação por nós. De todos possíveis, dos piores possíveis. Odiar, gananciar, luxuriar, enveredar, agrupar, desagrupar, infinito. Isto quer dizer o poder que temos de graça. Nós não inventamos o verbo interpretar. Em algum momento sentado, inventei um verbo, interpretar. Agora vou interpretar o que eu quiser. Quer dizer que existe algo. Existe o verbo. Existe o teste do verbo. E a potência que faz o verbo existir. A potência do verbo existir neste mundo grande civilizatório é do mundo. Então podemos interpretar nossos negócios. Dentro do mundo, interpretar o que quiser. Podemos arguir, utilizar todos os verbos. E reunindo dentro do esquecimento profundo de que nós somos os realizadores de nós, até de amar. Até daquilo que podemos conceitualizar que é amar. Então, a potência do mundo preenche o amar nosso e amamos de acordo com o mundo. Quando o amar é preenchido que em primeiríssimo lugar o Pai, ele tem a potência, tem uma potência capacitória de termos um interpretativo perfeito, uma arguição única. Então aquilo que podemos interpretar de nossos semelhantes está em duas bases: potencializado no mundo, ou potencializado em primeiríssimo lugar o Pai. E o mundo pode dizer que tem o direito absoluto de interpretar o que quiser de vossos semelhantes. E na potência do que o fundamento, em primeiríssimo lugar o Pai, a interpretação disto é a seguinte: filho, primeiríssimo lugar o Pai. É única, não tem outra. Porque somos uníssono nisso. Não há o que fazemos que tenha originalidade. A única originalidade que podemos ter é quando numa potência a mais, a originalidade, com a originalidade, tem um diálogo único. Então, tudo que está fora da originalidade deste mundo, de centenas de originalidades discutíveis, qual delas é? Então, o que a Sofia vai dizer de 1 a 100, e cada um vai dizer qual delas é a verdadeira. Então, podemos dizer que cada um daqui vai dizer que é verdadeira uma. Então, qual é a verdadeira? Qual é a original? E naquilo que concerne desse ser da natureza humana e espiritual que está aqui, se manifestando através de uma natureza humana e espiritual que tem um dom específico para tal, e que é um ofício. Um ofício. Mas é indiscutível. Quer dizer que quando um ofício deste é discutível, não é um ofício. Então, cuidado. Só existe um ofício único, aquilo que é indiscutível. Nos pormenores disto, filhos desta vida, ou sois
um milagre fora de vossa tenda. Ou sois a potência do mundo em vossa tenda. E ela é absolutamente inútil. Ela é útil por um período curtíssimo daquilo que entendemos e totalmente inútil na ascensão desta pirâmide que tratamos. Só fazemos os banheiros em lugares diferentes, apenas isto. Mas, Raquel e Sofia, isto é radical. O radical ou não radical está na discussão humana. Nós trazemos para todos vós uma bússola sagrada que está na capa de uma literatura aqui bem dentro. Uma capa 1 e uma bússola sagrada. Então já pensou se tiverem várias bússolas e cada bússola mostrar o norte ou mostrar o sul? Que bússola acreditarão? Então é um princípio único, a bússola única certeira, e esta é que nada realizamos por nós. Se temos fome é porque nos deram. Se temos um organismo que tem fome, porque nos deram. Se tem alimentos que precisamos, também nos deram. Então nós, no hábito da magia máxima possível, podemos abrir as mãos e fabricar um alimento próprio. Se temos esta revelação dia e noite, estamos pegando a bússola original outra vez. Senão o que entendemos de nós vai valer, e o que entendemos de nós é um verbo. E é um tipo de poder. Se conciliado ao mundo, vai valer e o mundo vai contar com isso. Ato por ato. Todos eles. Se não fosse assim, não haveria ninguém aqui encarnado. Nem mesmo esta que está se manifestando aqui. Se podemos até, dentro do entendimento que quisermos, olhar para o lugar dos mortos e cada um tratar daquilo como queira. Só há um indiscutível, é o lugar dos mortos. E tudo vai estar lá. Não aquilo que pode estar aquecido ou estar consumido pela terra. Ou pelos abutres que se podem nos comerem. Antes dos vermes, que foram feitos para isto, está na criação, são alimentados para isto. O que exclui, e tudo o que tratamos, é algo que chama-se arrogância. Arrogância é quando definimos para nós mesmos o que nós somos, nós fazemos, e disto ou daquilo. Então significa que apartamos, ficamos cada vez mais apartados do que? Daquilo que nos dá tudo, faz nossos dentes crescer. Então, é como se a ingratidão fosse máxima, mas ainda é concedido. Quem mais é concedido? É concedido, infinitamente concedido. Também é infinitamente concebido aquilo que os vermes também é infinitamente concedido que faça existir toda a escuridão. E todos os seres da escuridão. Só que cada um come um tipo de alimento. O da escuridão come um tipo de alimento. E da velocidade da luz come outro tipo de alimento. Tudo está no plano. O que quer dizer que nós, como da natureza humana e espiritual, na potencialidade máxima, onde dentro de um tratado muitíssimo recente, crístico, muitíssimo recente, foi ontem, trouxe tudo isto. E o que ele trouxe diz, venho, e apenas será através de mim. O mim significa que uma potencializada máxima torna-se o Pai por extensão.
e de que toda a nossa discutibilidade, de tudo que é possível, só nos dá direito aquilo que possa nos mortificar. Então, de tudo aquilo que é concedido para nós, do útero que é concedido para o elemento feminino, e daquilo que é concedido ao elemento masculino, que pode encontrar polaridade, realizar a obra máxima do que vir um ser para esta terra, de como pode isto ser a potência máxima da base de um foguete. Tudo quer. Mas não estou vendo nada à minha volta, mas nós estamos, o Espírito está, a lei está, a justiça está. E ninguém escapa disto. Ou temos potência nas pernas para ascender, ou ficamos na base, cuidando dos acampamentos para darmos de presente para os nossos descendentes. Cuida disto, bem cuidado. Isso não é lindo, filhos desta vida? É muito lindo o que tratamos. E é muito simples. Então a complexidade está lá fora, não aqui. A complexidade é de que dar centenas de articulação de verbo dentro do atávico para sobreviver lá fora. Mas se toda a minha atenção não está no sobreviver lá fora, como vou sobreviver? Porque entendem, porque nós ficamos emburrecidos de que precisamos nos esforçar muito demais para sobreviver, saibam. Quando respiramos um ar mais puro, a sobrevivência vem por si mesma. Ah, não acreditam? Então, aqui a Sofia tem alguns milhares de anos. Está fora de acampamentos há séculos e séculos e séculos. E eu creio, elas estão bem alimentadas, muito bem alimentadas. Paramentadas. Então saibam, num reino que tratamos do quinto elemento aqui, e de que apenas curiosidade, lá existe um outro elemento que chama paz viva e ativa, que demos este nome no portal, e deste elemento, estes seres produzem o que quiserem. Não importa mais se vão passar fome ou passar frio. O endereço é outro. Mas onde está nosso endereço? Nosso endereço está que pela multiplicação de tudo que precisamos paramentados e que precisamos de nos alimentar, talvez multiplicamos isso por 1 milhão. E isto tem um espírito dentro disto, tem uma carga dentro disto. E esta carga prevalece e tem fios disto. Quer dizer, que fazemos algo que nos amarra indefinidamente naquilo que entende, podemos entender que não é nada disto. É isto. Muitos vagam sobre seus acampamentos milionários. Vagam. E a potência de Deus dá a possibilidade de vagar, de estar no escuro, de estar com fome, e de estar com sede. Então saibam, filhos desta vida, algo hoje inédito, um pouco inédito vai acontecer aqui. E isto precisa ser tratado. Cuidado. Tudo aquilo que faz parte de seres e de que se organizam e de que são irmãos, por exemplo, podem para cada um trazer uma carga tão gigantesca e numa panela de pressão vai sair por algum lugar. Eles se amam, não se amam, não são felizes? Muito. Mas que terrível tratar disto. Mas o que tratamos disto
não é indiscutível, porque nós temos a visão e vemos do que é de pior naqueles que dizem que se amam. Vemos dentro daqueles que receberam a vida de um pai e de uma mãe e de irmãos, e depois deram esta vida para aquilo que foi, que pudesse suceder. Como se amam. Mas aí ficamos parados, nossa, como eles se amam. Mas eles se amam tanto. Então saibam, tem 7 velocidades de amar. A primeira é a mais arrogante de todas. Amamos com arrogância. Enfiamos na boca de tudo que está à nossa volta e dizemos, eu amo. Eu amo. Eu amo e eu amo. E depois uma velocidade maior, um pouco maior, um pouco mais delicada disto. Até que vai numa velocidade um pouco maior, onde é imperioso que se esclareça. Filho, irmão, sois da natureza humana espiritual. Nos abraçamos por hipótese, nos amamos por hipótese. E se um tiver uma carga grande, vai dar para o outro, e ele vai sair ardendo na carga, vai estar mortificado na carga, e vai dizer, como eu amo meus irmãos. Sabe que amar os vossos irmãos está quando? Em primeiríssimo lugar o Pai. Então isto que tratamos, porque talvez esteja um pai aqui, e talvez tenha alguém que vai estar bem próximo, bem pequenino aqui. Tratamos bem disto. Então estamos tratando disso para todos vós, e para todos que estão aqui à frente, de algo que não é pequeno, é imenso. Então dignificar isto significa que o amar está numa velocidade outra, não na menor possível. Outra velocidade, a maior velocidade de amar é amar o Pai como a si mesmo. O Pai. E amar isto significa a velocidade mais do que significa a fé. É a magnitude máxima da entrada de nós para isto, da mais brutal. Então, um grande imperador que ama seu povo e os mata. No desígnio de amar, do que significa a Sofia desta manifestação, significa que amamos a natureza divina em vós, só. O que Deus diz no emaranhado deste mundo gigante, nós vamos amar o quê? Sabemos que está por definição absoluta dentro da lei e da justiça, e de que ela é nada mais isto. Então, de que velocidade está para todos vós o que amamos nosso próximo? Incluso que seja vós o Filho, que seja vosso Pai, se seja tudo o que for de todos os vossos irmãos e tudo mais. Então, na prodigalidade, na esfera crística, de tudo que se revelou, de que o existencial humano não termina, ele continua. Depois disto, porque não tinha outra maneira, então referiu-se a pessoas, mães, pais, tios, filhos. Que pouco se importa se o filho está desesperado lá do outro lado porque a mãe está chorando. E numa pólice desse portal de edificação, onde só existe o amor em princípio,
quando consideramos todos os que estão à nossa volta seres da natureza humana e espiritual. Se estes seres abre a boca e coloca em vossa boca, diz assim: a minha boca é minha boca e é o direito da minha boca. Mas se vós mesmos enfia na boca alheia e coincide que esta boca alheia não tem a revelação que precisa para falar, não, meu circuito é este, ele vai engolir a comida daquilo que colocamos na boca dele e aquilo que imprimimos. Eu sou um pouco de dono vosso. O que fará valer, filhos desta vida? O que na natureza dessa expressão e na natureza desses milhares de seres aqui estão aqui, por eles, é a magnitude da portalificação, mas fundamos um poder, demonstrando um poder do Pai inacreditável, e fundamos, sabe, para que contenha todas as escalas de amor, porque quem olha lá vai ver o que é uma escala inferior de amor, a pior inferior. E de tudo que depois, progressivamente, vive em atmosferas mil por todas as partes. Que credencial vamos dar a isto depois do portão? A revelação é o que de verdade, por onde estamos, por onde caminhamos, pelo crédito que temos. E infinitamente mais, que fizemos de tal modo que estamos aprisionados também. Então, qual a credencial? A credencial mais simples, crística. A mais simples e a mais autêntica, digna. É fazer valer que o vosso próximo, seja quem for, é filhos da natureza humana e espiritual. Não é um nome particular, que por acaso soma a sobrenomes iguais. Fora isto, recebemos heranças com carga gigantesca e nos vingamos todos os dias. A credencial da verdade disto é o mais simples possível. É o que fará valer e movimentar o que fará valer e movimentar o que fará valer. No único gesto que poderíamos dizer do dito amor. Correspondo aos vossos passos nesta revelação, dia e noite. Isto não quer dizer que abandonará seus ofícios e morrerão de fome em cada esquina. Significa que cumpram isto e verão que a prosperidade nunca faltará. Então a prosperidade é assim. Entendemos que ela vem de uma bússola que diz que é do sul. E lutamos muito porque só entendemos que a prosperidade vem do sul. E aí tem uma bússola mais original, que a prosperidade vem do norte. Mas fechamos a porta e ficamos bravamente trabalhando e nos esforçamos tanto que diremos assim: isto que eu fiz, escutou? Então este endereço é a única possibilidade que temos de ingressarmos numa ordem que dará sustento, trará a voz e trará aquilo que vão fidelizar-se e serão dignos dentro disto. Ou teremos um acampamento e depois uma ordem, e depois desta ordem levamos o que nos interessa um pouco e assim por diante. Serão escolhidos por isto, sempre, mesmo que jamais voltem aqui. Sempre estarão apenas escolhidos por isto.
É o único diálogo que teremos com São Pedro, porque São Pedro é o diálogo mais comum em todas as cabeças possíveis desta terra, e tomamos elas de empréstimo. Vamos, é o único diálogo por São Pedro. Bom, possamos dizer que existem alguns milhões de São Pedro, porque para atender tanta fila, e muitos São Pedro, e São Pedro vai dizer assim: ora, ó filho de pai, fundamentalmente do pai, filho desta vida existencial, existe um peso específico de todos os tesouros reais que ganhaste, todos eles possíveis, de tantas vidas, de tantas passagens e de tudo. Isso cria um peso específico em nossas pernas. Vai caminhando, o peso específico vai dizer de onde é a atmosfera de vossa vida, e do que imprime em vossa vida, e do que quer que vossa vida, e daquilo que está no intento de vossa vida. Então podemos dizer para São Pedro: São Pedro, eu fui uma boa mãe, eu fui um bom pai, eu fui um bom filho, eu fui isto e fui aquilo. Aí São Pedro, na visão de São Pedro, diz: daquilo que disseste que foste um bom pai, então recorda que é ver o filho. Nesta progressão, cada um tem um parênteses próprio, genuíno, original, de acordo com o peso específico de cada um que está neste reino. E quanto mais atrapalharmos isto, será pior. Quanto mais entendermos que somos bom pai, mais podemos atrapalhar naquilo que, no parênteses específico que veio para esta terra. Vamos cutucar o braço dele e falar: olha para lá. Olha para lá. O que ele precisa é o que ele precisa. É o que todos vós precisam. Então cada um de vós, num ritual, num grande ritual, dissesse assim, num grande ritual. Então o ritual de um casamento, e todos dizem: eu correspondo a este casamento, e ele também corresponde. Temos um nome único no final e representamos uma família. Então sou fiel a isto. Então temos uma fidelidade dentro de um ato, dentro de uma totalidade, de que pode surgir o que vai fazer desta vida de outros seres que vão vir. Isto significa um título de fidelidade que intentamos. E será que isto vale? E vai valer até quando? Então saiba, existe uma única fidelidade máxima possível. É da nossa regência, é daquilo que manifestamos pela potência divina em nós, no inferno ou no céu. Então sejam verídicos. Ser verídico significa algo impossível naquilo que plantamos, porque arrumamos nosso acampamento de tal modo que não vamos querer destituí-lo nunca. Então, como vamos falar a verdade ou daquilo que não queremos que seja destituído? É simples e é muito lindo. E é lindo também a fidelidade. É Raquel e Sofia, que existe um único casamento de fidelidade possível, de que seja os próximos daquilo que possam em totalidade reencontrar-se, ou em totalidade por se tratar a verdade, em totalidade de caminhar, e em totalidade ser a manifestação do Pai em ação. Raquel e Sofia, isto é impossível. O e não. E o que é possível é não pelo possível, mas sim pelo que engendramos.
e ficamos trapaceiros. Acostumamos a ser trapaceiros. Isto quer dizer que atordoa a progressão. Ela faz do que a progressão pudesse ter um elemento de progressão e desvirtuar-se, de tal modo como uma teia kármica, que tudo fica desvirtuado. Então, no princípio, ouviram bem-vindos. Bem-vindos, filhos desta vida. Então tem uma velocidade maior. Então não dizemos bem-vindos, pessoas desta vida, porque pessoas se arranjam com pessoas e profundamente estarão em enganos. Um atrapalhando o outro, a sua progressão original. Quer dizer que a verdade, a vida é intrínseca, é em si mesmo. Não tem uma verdade que vamos atingi-la, sabê-la, notificá-la. A verdade, a vida é intrínseca. Ela é em toda a criação. Por isto traz, dando o mantra sagrado o máximo possível, Crístico Recentíssimo. Porque antes do Cristo Recentíssimo, muitos Cristos houveram. Mas este Cristo Recentíssimo, totalizado no Pai, de que veio, separou algo inédito. E fez valer a possibilidade de dizer que a potência do Pai, o sangue do meu Pai, neste cálice, poderá valer para organizações mais escuras e mais confusas e de que todos se arregimentaram nelas e ficaram apiedados. Foi possível de que pudesse pagar os seus pecados. Isto é amor. Daqueles que representam Cristo nesta terra. Então, há seres especiais aqui, que conseguem uma obra inédita. Tem uma cercania de cristais, cristalino ou diamantes que é pois únicos diamantes possível, de que todos os chamados externos, os laços externos estejam um pouquinho distantes. Olha o tamanho da potência destes acordos. E adentramos algo muito especial entre nós, numa velocidade a mais. Então aqui, por realização desta obra, exigiria-se uma potência a mais. No reino dos encarnados, para tratar do que significa uma potência a mais. Uma potência a menos, sentaríamos e faríamos uma discussão particular de cada um e dos seus sofreres. Isto quer dizer que nesta velocidade a mais, e sempre vasculham a possibilidade de que tratamos bem, mais rápido. Existe algo para todos nós. Quando ascendemos nesta pirâmide em desespero, quanto mais subimos, mais tudo aquilo que há dentro em nós potencializa-se. Quando potencializa-se, quer dizer que todas as 7 entradas se abraçam e uma fortalece a outra. Então não está separado a capacidade do saber, da capacidade do sentir, da capacidade de gerar,
na capacidade, nada que entre em nós, inseparado do que é justo, do que é legal. Quando tudo isto se reúne-se, tem uma totalidade, acende uma luz. Mas tudo que tira vai fazer tudo o que é possível que essa luz não acenda. Incluso nós próprios. Então, quando um ser tem essa potencialidade, e tem o arrojo suficiente para isso, e tem os passos dignos de que possa articular o verbo, e de que mesmo que caia o seu barraco, ele vai continuar. E de que caia o outro também, de que caia o outro, ele vai continuar, sendo que em aparência seria uma destruição total. Em aparência. Porque talvez damos a possibilidade de colocar nos eixos a progressão de todos. Nessa totalidade existe algo que é inexorável. Faça uma passagem perante. E no arrojo deste ser que está em arrojo imenso de acender esta pirâmide, tem uma passagem, e tratamos disto como um rito de passagem. Um rito de passagem acabamos de trazer. Um rito de passagem é aquilo que não volta atrás. Um rito de passagem significa que quando se passa, quando a totalidade disso percursiona esta passagem, nunca mais será igual. Como um ser que vem para esta terra e respira este ar. E enche os pulmões, não voltará mais para o útero. Voltará. Então é um grande rito de passagem. Um rito de passagem quer dizer que um imaculado fica maculado. E nunca mais é imaculado. E assim por diante. Neste rito de passagem, existe algo que suga para dentro de uma velocidade imensa. E nessa velocidade imensa, atingimos um lugar de velocidade maior, onde é o reino do descanso. Sabe por que tratamos do descanso? Porque o reino dos encarnados é o reino do cansaço. E de que ele luta imensamente para ter um pouco de descanso. E quanto mais se esbraveja, mais cansado fica. Neste reino de descanso, é como se entrássemos num reino onde já chegamos no céu. Chegamos na terra de Oxalá. Imediatamente, em uma velocidade muito maior, muito mais instantâneo do que podemos entender, saber e tudo, porque é uma velocidade maior, ficamos gratos. Já que no reino do cansaço, quando atingimos o reino do descanso, a gratidão é algo que adentra em nós e faculta a possibilidade deste ser que somos nós estar gratos. Ninguém inventou a gratidão. A gratidão é algo que vem e de que faz parte de uma velocidade maior em nós, de que estar do animal para o espiritual. Então aquela gratidão que todos sabem, até de um cão, quando damos alimento para ele, aquela gratidão, quando todas as más intenções temos e algo nos oferece dentro daquilo e ficamos gratos, não é isto. A gratidão tem 7 velocidades. Nesta velocidade que tratamos a gratidão, olhamos para cima e é inexorável que somos sustentados, mantidos, criados, gerados, concepiados e tudo que é possível. Então só existe um reino, um descanso profundo e uma gratidão profunda.
No reino desta velocidade e desta gratidão profunda, num rito de passagem, entramos em oração. Então, no faculta que falamos assim, amanhã vou orar. Lá pela tarde vou orar. A oração é vigente em nós. Como a gratidão é vigente em nós, não vamos sair deste lugar e a gratidão vai estar lá e vamos para o lugar da ingratidão. A gratidão é a instituição em nós. Na magnitude desta gratidão, então, entramos em oração, como tratamos, e a oração não é uma partitura externa, que por acaso um dia nós vamos orar, mas ela é. É a partitura disto, do Filho e do Pai. Quando entramos em oração, para dizermos que estamos prontos, levantamos as duas palmas da mão. Levantar as duas palmas da mão não é de submissão, mas é apenas dizer: estou pronto. De tantas movimentações, de todas as partes possíveis, de todos os desconcertantes, eu estou pronto. No consignado disto, no interior deste portal de edificação, há 3 circuitos. 3 circuitos. O primeiro circuito são seres nesta progressão que já estão, e de que estão tendo uma natureza de combinações e de que fizeram várias vezes seus encontros encarnados ou desencarnados. E este ser, por acaso, se estiver desencarnado, ele tem um apêndice no seu interior de reencontrá-lo em estados distintos. E a possibilidade de que estou pronto para por reencontrá-lo toca minhas mãos, está dentro da lei do direito. Mas se não estivessem com a mão e não estivessem nessa velocidade maior, ele não chegaria perto, não conseguiria pôr as mãos em suas mãos e dizer talvez: não façam do tempo vosso inimigo, porque ele é absoluto, é o espírito do tempo e é absoluto. Se tudo aquilo que administrei o tempo e tudo que administrei a vida, prezo reencontrá-la, porque custa-me caro. Outra vertente, dentro das irradiações, de cada um que tem um tipo de irradiação predominante, existe um guia. Então existe uma infinita falange de guias. E existe aquele que mais se aproxima, e ele vai se aproximar dentro da impossibilidade, já que tudo que trouxe do mundo em nós, e tudo que estamos esquecidos em nós, deste grande mundo, não dá possibilidade deste encontro, nem de que traga voz, nem de nada. Então, existe aquilo que se fala, ele se afasta. Quando um guia se afasta, e a proficiência deste guia se afasta, estamos mais perdidos ainda. E seres espirituais da natureza humana, especializados em atendimentos, deste que tratamos agora, de cura física, de atender aquilo que está escrito, na possibilidade máxima dentro da lei. Então, quando infringirmos a lei daquilo que é absoluto do que tratamos, se alimentarem do modo que entendeis, e vosso fígado estiver discordante, como vamos curá-lo? Vamos curar o vosso fígado para depois descurá-lo.
e assim por diante. Mas eles harão esta obra, e daquilo que for direito saberão. Três vertentes. No interior destas três vertentes, para todos os seres desencarnados, como todos vós daqui a pouco, que podem possibilitar aqueles que estão totalmente esquecidos disto, num choque. Um choque. Para que desperte quem está em outra condição de progressão, nisto resulta algo. A consagração quer dizer que em toda comunhão que puderem ter nesta vida, em todas as velocidades, em algo acontece uma consagração, num rito de passagem, seja o que for, uma consagração infinitamente pequena, mas chega a hora da consagração. Nesta velocidade é uma grande consagração. Nesta consagração, evidenciamos apetite da potencialidade máxima de Cristo, onde, junto com seus apóstolos, e na apoteose de seu sangue numa taça, estava consagrado. E quando esta consagração tem um efetivo de velocidade assim, o Espírito Santo é vigente. Mas o que é o Espírito Santo? O incognoscível. Então, nisto resulta para todos nós. Então, o caminho régio é a bússola régia. Então, estamos trazendo uma bússola régia nesta consagração para todos. Primeiríssimo lugar, o Pai. Sempre. Quando tiver a revelação máxima do que vem para todos vós do Pai, então poderá beijar o Pai? Será que é isto? Existem muitos eixos de nos atingir, já que a velocidade máxima, diminuindo, vai diminuindo até que podemos estar assim. E tudo isto é muito veloz. As cirurgias são velozes. E para todos que aqui estão, o depósito de uma essência própria para cada um, que é absorvida por todos os organismos. E para todos os milhares de seres que aqui estão, milhares. Pode abaixar as mãos. Para cada um que aqui esteja, existe um número exato de cirurgias e de precisão delas, dita pela voz de todos os entendidos deste ofício. Existem indicações para 3 dias de convalescência, como qualquer convalescência que existe em cirurgias orgânicas e físicas. Existe em aparência, nos próximos dias dessas cirurgias, que existe um particular enfraquecimento, um particular estado de que precisa descansar. Então descansa. É justo, claro, simples.
Então reconheçam e saibam dessas cirurgias, só que algo precisa estar aqui. Salve, filhos e filhas. Estamos encerrando este capítulo. Que todos vós, filhos desta vida, quando saírem daquele portão, tem uma revelação. A revelação, sim, ela é suficiente. Então aqui não apregoamos esforços, não apregoamos comportamento, não apregoamos revelação. A revelação quer dizer assim, que mesmo que totalmente aflitos e aprisionados, temos uma chance de uma petição. Mas quando vier a petição, temos que ter fidelidade nela. Está encerrado, filhos desta vida.